Nós estamos na fase, senhores, aqui na fase de contração econômica ainda. Os PMIs toda semana estão indo com essa narrativa. Caralho, cara, que saco. Por que ele não tá deixando eu produzir aqui o meu conteúdo, o meu canetão aqui? Cadê meu canetão? Então, não tô conseguindo usar o canetão aqui. Bom, então nós estamos na fase, na minha opinião, na fase de pânico agora, tá? Porque tem muita gente aparecendo, demonstrando pânico, né? Nas mais mídias sociais diversas aí. Acredito que nós vamos ter mais um ano pela frente. Então, essa fase de euforia, de chegar na fase de complacência, que foi na fase ali em janeiro, né? Desse ano, a gente chegou na fase de complacência. Nós passamos pela fase de ansiedade, delírio aqui, a capitulação. Acredito que nós estamos nessa fase de capitulação. Um misto aí de emoções e pânico, tá? Então acho que pânico agora ele tá se formando cada vez mais as pessoas aparecem aqui para comentar desesperadas sobre situações, sobre coisas que elas estão enxergando, para acreditar, para somatizar a ideia de que o mercado, que o Bitcoin vai buscar os $3.000. E sim, é possível o Bitcoin buscar os $3.000 se todo mundo começar a vender a mercado hoje, ele busca os $3.000. Mas eu acredito que não vai ser esse o comportamento dos investidores de criptomoedas, principalmente daqueles que sabem do que estão comprando, tá? Mas enfim, sim, estamos na fase de pânico, nós estamos cada vez mais recebendo comentários do tipo de desesperados, né? Então, uma coisa que me chama atenção é o Bitcoin. Depois da semana passada, depois da leve alta da semana passada, no final de semana ele lateralizou, conforme eu acreditava que ele ia lateralizar. Eu ainda acredito que ele poderia buscar os $18.000, não chegou a fazer porque ele está muito enfraquecido, não conseguiu passar essa linha de tendência de baixa de curto prazo e pode sim acontecer ainda um rompimento de alta, ainda pode ser isso aqui pode ser um pullback para o preço continuar subindo para buscar os $18.000, que é o suporte, que é o próximo suporte que foi perdido, para agir como resistência. Então pode sim acontecer. Mas ficou um pouco mais difícil porque nós tivemos 4 barras consecutivas de baixa depois de fechar o final de semana em lateralidade. Então a barra semanal fechou com uma tentativa do mercado reverter. Me parece que no semanal ele quer continuar caindo, a tendência no semanal segue sendo de baixa, média 8 semanal apontando para baixa. Então a minha probabilidade maior ao longo da semana é acreditar que o mercado vai continuar caindo. Se subir, será por efeito econômico, por enfraquecimento do dólar e para buscar os $18.000 como resistência e testar e liquidar os apostadores de baixa que podem, porventura, estar entrando em operações apostando na baixa, colocando ordens de stop aqui em cima, que poderia motivar um short squeeze de curto prazo para chegar nesse suporte aqui. Mas, ao que parece, né, com 4 barras consecutivas de baixa, eu tenho que aumentar a probabilidade de baixa, porque quando passa de 3 barras de baixa consecutivas, principalmente acompanhada de lateralidade e pouco volume, se eu acreditar que o rompimento vai acontecer em breve por conta do volume, da volatilidade apertada ao longo desses próximos dias e próxima semana, e essa é uma semana, pessoal, do calendário econômico com vários dados econômicos que podem afetar a velocidade do mercado, então não é só um dado econômico, todos os dias praticamente dessa semana vão ter algum dado econômico importante que vai direcionar o mercado, então isso pode trazer uma porrada, né? Então pode trazer o pico de volatilidade um pouco maior de novo, tá? Então assim, ele já completou o Smart Money, ele fez já a missão de voltar para a metade do triângulo simétrico, tocar e voltar à tendência de baixa. Eu ainda acredito que sim, poderíamos subir até os 18.000 no curto prazo, mas ficou mais difícil por conta do fechamento semanal e 4 barras consecutivas de baixa. Fora isso, nós temos também, no caso do Ethereum, ainda o não reteste do fundo, que eu acredito que vai acontecer. Então, eu acredito que o reteste desse fundo aqui vai acontecer, dos $800. Eu já estou pronto e preparado para recomprar Ethereum a valores abaixo de $1.000. Dessa forma, eu tomei a decisão de hoje cedo ficar completamente dolarizado, 100% dolarizado, sair da posição de 80% dolarizado e 20% comprado. Fiquei 100% dolarizado, aguardando para recomprar esse fundo e tentando aumentar a minha quantidade de Ethereums, aproveitando um possível bear trap ou o que pode acontecer ao longo dessa semana, tá? Então, à medida que eu vejo o enfraquecimento e aceleração da tendência de baixa,
eu acredito na tese de que o Ethereum vai cair até esse fundo aqui e possivelmente fazer o bear trap, fazer a armadilha urso. E essa é uma semana que, como tem vários dados econômicos que podem ir contra ou a favor da contração econômica, nós temos base fundamentalista e econômica para tentar capturar um grande movimento de volatilidade. Eu acho que vai vir porrada por aí, pela frente, tá? E o detalhe todo é o seguinte: a gente fez então a tentativa da barra de inversão na semana passada, ele não conseguiu fechar acima da barra anterior, então isso aqui não é uma barra de inversão ainda, é uma barra de continuidade de baixa, é uma barra de pullback para o preço continuar caindo, é como se a tendência continuasse em queda. Então essa barra aqui ela não agiu ainda como uma barra de inversão. Então, como ele tem uma barra aí de continuação de baixa, ficou uma inside bar abaixo dessa outra barra aqui, eu acredito que essa semana pode ser uma semana de movimento explosivo. E se eu fosse apostar em explosão para um dos lados, eu acredito que ele tem probabilidade maior de vir baixa, tá? Porrada para baixo. Eu acredito que nós vamos vir a retestar aquele fundo anterior ali. Além desses fofoletes, nós temos o dólar. Então, o dólar ele vem no gráfico semanal fazendo continuidade de baixa, porém essa barra aqui é uma tentativa de barra de reversão com inside bar. Geralmente depois das duas barras seguintes ele tem a reversão no próximo suporte, que age como era resistência, que agora vai agir como suporte. Então acredito que sim, a gente pode segurar o dólar ao longo dessa semana, principalmente dependendo de como vai vir o contexto aí dos fatores econômicos da China e da zona do euro. Como o DXY ele é um dólar que é comparado a outras moedas de outros países, eu acredito que dependendo dos resultados econômicos de países como da região da zona do euro, mais a Inglaterra, mais os resultados do Canadá, mais o resultado da China que vão acontecer ao longo dessa semana, que vão sair ao longo dessa semana, PIB... Vai ser uma porrada de informação importante. Eu acredito que sim, nós podemos ter um bear trap no dólar e o dólar pode voltar a subir, impulsionando então a queda do mercado de criptomoedas e também do mercado de ações, tá? Eu também queria finalizar aquela análise do S&P 500. Então a análise do S&P 500 é o seguinte. A minha ideia era entender a ideia na semana passada, tá? E eu já posso adiantar que o mercado do S&P 500 na tendência semanal segue sendo de baixa, fazendo topos e fundos descendentes ainda. Então ele vem fazendo topos e fundos descendentes. Nós tivemos um bear trap recente, que foi um fundo verdadeiro formado. E esse bear trap ele conseguiu entregar um pouco de alta. Porém, pessoal, ele está parando na região 68 de Fibonacci dessa última pernada de baixa aqui. Então essa é a retração completa. Para ele realmente vir trazer um pouco mais de alta para o mercado de criptomoedas e mercado de risco e o dólar cair mais o seu preço, o seu valor, ou seja, investidores começarem a trocar títulos de dívida pública americana ou dólar por mercados de ativos de risco, como mercado de ações e mercado de cripto. A gente precisa que eles troquem, façam isso e que isso se reflita através do rompimento desse topo aqui que ele está tentando fazer. Ele está tentando fazer um topo para continuar caindo, tá? Então ele está tentando andar em onda, fazer um topo, porque aqui na retração ele infelizmente se segurou, por enquanto, né? Então ao longo dessa semana a gente vai ver no fechamento semanal como vai se comportar o preço. Eu não gostei do comportamento do S&P 500 de hoje, por enquanto. Por quê? Porque ele está fazendo um bull trap. Ou seja, ele tocou no topo anterior, exatamente no topo anterior, está rejeitando a resistência da região 68 de Fibo. Isso significa que ele está fazendo um pullback para continuar caindo, tá? Então, se ele perder esse fundo anterior aqui, se ele vir e perder esse fundo anterior aqui, e simplesmente perder os 13.800 do S&P 500, eu vou acreditar que ele vai iniciar uma onda de baixa, uma nova onda de baixa do tamanho dessa daqui, ou até inclusive maior, dependendo do contexto. Como eu estava explicando para vocês, por conta dessa base estrutural aqui que a gente está vendo, que a gente já está vendo essa base estrutural do mercado de criptomoedas e o mercado tradicional, tendo algumas das empresas diminuindo contratações, aumentando o desemprego,
E essas pessoas tendo menos dinheiro, eu acredito que nós estamos com um impacto muito forte num dos fatores que fazem os preços subirem, que é o varejo, tá? Que são as pessoas normais que trabalham no dia a dia, pegam o dinheiro do final do mês e jogam no mercado volátil. Então, essas pessoas com menos dinheiro, elas não vão colocar mais dinheiro no mercado, principalmente depois do Q4, que é o resultado do balanço anual das empresas, onde eu acredito que em janeiro vai vir pela primeira vez, depois de muito tempo, sem muitos rendimentos, ou com rendimento baixo, ou sem rendimento, sem distribuição de dividendos. Então isso vai tirar mais liquidez ainda do mercado. Então pode ser que estejamos vendo o início de uma nova onda de baixa, tá? Por conta da falta de dinheiro nos mercados. E no meu caso aqui, eu acredito que para ele conseguir me entregar mais alta, que era aquela alta que eu estava esperando, que eu queria, que eu falei na semana passada, que é a alta do topo anterior, né, buscar o topo anterior, ele precisa inevitavelmente, inerentemente, ultrapassar essa região dos 4.033 aí pontos do S&P 500 para entregar uma alta contínua, uma alta de respiro do mercado. Se ele não fizer isso, isso aqui é só mais um topo mais baixo para o preço continuar caindo e nós vamos ter um novo pivô de baixa, uma evolução da tendência de baixa e mais uma onda, mais um topo de baixa, tá? Para fazer a reversão majoritária de tendência, a gente precisaria de fato que ele conseguisse romper o topo anterior aqui, voltasse para essa região, se sustentasse e aí começasse a voltar a subir, entregando tendência de alta. Como ainda não aconteceu, eu estou de olho aqui para ver como ele vai se comportar nessa região.